saí de férias e fui fazer o quê? Igual qualquer ser humano normal, curtir. Mas aqui no GT Live, mesmo quando estamos de férias, nós aproveitamos para trazer informações para vocês e, por que não, para mim também, né? Testamos o Edge 30 Pro, pessoal, em condições bacanas, né? Para a gente ver o potencial de câmera desse produto. E eu gostei bastante. Vamos dar uma olhadinha juntos aqui? Gravei a tela para vocês acompanharem o exato momento da captura de foto. Vamos ver aqui no computador juntinhos, olha lá. Foto exuberante, digna de retrato, né? Você vê que você tem 2 tons de azuis, ficou bem bacana mesmo. Você vê que o algoritmo trabalhou assim de forma estupenda, né? A inteligência artificial realmente digna de smartphone top de linha. E o sensor ultra-wide aqui dessa primeira foto, você tem um resultado muito bom. Você vê que mesmo ali na esquerda, no alto, né, no telhado, ele consegue pegar o registro e pega todo o fundo também muito claro. Perde sim um pouco ali na definição, né, das cores, definição do motivo, mas eu acho também que ficou bacana a foto e o resultado também digno de top de linha. Edge 30 Pro, como vocês sabem, já fizemos vídeo aqui no canal comparando com o top de linha da Samsung. Ele não tem o sensor de zoom, mas não é por causa disso que nós vamos tentar fazer as nossas peripécias, né? Vamos pegar uma foto com o zoom máximo dele de 10x. Há um pós-processamento com uma nitidez bem dura, né? Que eu gostei, que pelo menos dá sim para você entender o motivo da foto. Sem sensor de zoom, 10x, eu acho que está de bom tamanho. Gostaria de saber a opinião de vocês, deixem aí nos comentários. Mais uma foto, pessoal, durante as férias, testando aqui o sensor principal. Eu achei que também ficou muito boa, né? No mesmo até cenário que anterior, o resultado. Coloque aí nos comentários o que vocês acharam. Sensor ultra-wide também não deixou por menos. Você perde novamente um pouco em saturação de cores, mas ainda é para mim um sensor que pode ser considerado top de linha no claro. E vamos testar agora um zoom 8x com pessoas. Claro, seria melhor se tivesse um sensor de zoom, mas temos um resultado aqui até satisfatório. Gostaria de saber também a opinião de vocês. Foto da direita com o sensor ultra-wide. Foto da esquerda com o sensor principal, foto do meio também com o sensor principal. Gostei bastante dos resultados. A foto da direita é mais difícil de trabalhar porque você tem vários motivos, né? De modo que todas as partes ficam claras. Mais uma foto com bastante cores, né? Pra gente ver. Num ambiente fechado, que é um supermercado. Também gostei do resultado. E agora vamos ver o sensor macro, que nos smartphones Motorola já historicamente tem utilizado o sensor ultra-wide para isso. Gostei também. Boa nitidez, boa cor, sensor macro assim mais fácil, claro, de focar que esses sensores macros que a gente encontra por aí. À esquerda a ultra-wide, à direita a principal com desfoque, no mês aí da gestação da minha querida Juliana. Logo teremos um novo integrante aqui no GT Live. Falta um mês, hein? Mais uma foto aqui com o sensor principal do nosso passeio e um sensor de selfie para vocês não falarem que eu não coloquei aqui. Vamos dar uma olhada agora na câmera dupla, pessoal. Gravando com a câmera dupla, pessoal. Olha lá que bacana. Posso gravar com o sensor frontal ao mesmo tempo que eu gravo com o sensor traseiro. Eu não consigo fazer alteração aqui de sensor, ó. Aqui é só com o sensor wide, tá vendo? Para eu fazer alguma outra alteração, eu tenho que começar a gravar de novo. Com o sensor ultra-wide principal ao mesmo tempo, mas sem aquela divisão de tela proporcional. E com o sensor principal e o sensor de selfie, podendo apenas aqui, ó, sem ter que desligar o vídeo, indicar qual câmera vai em cima, qual vai embaixo. Seria bem interessante se eu pudesse fazer todas essas trocas durante a gravação, né? Escolher o sensor ultra-wide, o sensor principal, a proporção, mas não é possível, tá? Aqui só mostrar para vocês e dá pra gente ver que o sensor principal é bem melhor mesmo que os outros sensores, né? Diz aí o que vocês estão achando. Normalmente, realmente, o sensor principal é melhor. Todos os smartphones, inclusive nos iPhones. Mas aqui a gente consegue. Eu consigo dar zoom com o sensor principal aqui. Olha lá, Ju. Que lindinha. Eita, vai nascer já esse mês. Oi, oi, oi. Pra mim tá bom. E pra vocês? Gravando em 4K com o Edge 30 Pro, pessoal. Aqui as cores estão parecendo pra mim bonitas, saturadas. Vamos ver depois ali na tela. Ele só grava até 30 fps, né? Então não tem aquela fluidez toda.
mas tem uma boa resolução, proporcionando aí possibilidade de você dar algum zoom, né, digital, sem perder tanta qualidade. Eu acho que está muito bem gravado. Olha a Juzinha vindo aqui no contraluz. De alguma forma até que gravou bem, né? Gravando em 4K 30 fps, galerinha, resolução máxima que pode gravar o Edge 30 Pro. Tô gostando bastante do resultado. Dá uma olhada aí, captação de áudio, estabilidade. Vocês vejam que nós estamos com fundo aqui, ó, de alguma forma bem nítido, né? Normalmente quando a gente grava assim à luz do dia, os smartphones, principalmente os mais baratos, ou pegam o seu rosto, né, consegue captar o seu rosto, ou por diferença mesmo de distância focal, né, ele não consegue focar seu rosto e foca só o fundo, também diferença de iluminação, né? Vamos ver se a gente vê a Ju ali no fundo ali, ó, fazendo umas fotos para mim com outro smartphone. O que vocês estão achando? Vamos dar mais uma andadinha. Vou para o ambiente agora um pouquinho mais escuro ali, que não tem luz, tá? Ambiente que eu estou gravando bem mais escuro. Atrás você ainda tem, olha lá, uma certa nitidez. Então ele consegue de alguma forma trabalhar o HDR. Bacana, né? Vamos ver aqui. Olha lá, ele tem uma piscininha. O que vocês acham? Olha lá, deu uma estourada, mas quando você está num ambiente muito escuro, assim, a diferença de luminosidade é muito alta, fica mais difícil mesmo trabalhar essa diferença de exposição. Mas eu acho que tá ok. Bom, meus amigos, é isso. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. É mais uma forma de mostrar para vocês o potencial dessa câmera. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Temos rifa rolando, rifa social, apenas R$ 9,00 a cota. Redmi Note 11 tá aqui na minha mão, cadê ele? Tá aqui, ó. Smartphone novinho para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.